E uma das maiores questões e erros que a coordenação comete, quando a gente vai falar sobre o cuidado que temos que ter para ajudar o professor na gestão de sala de aula, como eu disse, não é responsabilidade apenas do professor, também é seu papel, coordenador. Se faz parte do pedagógico, faz parte do seu papel. E um dos maiores erros que os coordenadores acabam cometendo nessa questão é apontar o erro, mas não buscar ajudar. Não é fácil, gente, para dizer o mínimo, controlar uma turma de 30, 40, até mesmo 50 alunos diariamente. E ninguém está aqui para mentir. Nós estamos, sim, tentando te ajudar, coordenadora, mas a gente precisa olhar o professor. E muitas vezes, essa turma de 30, 40, 50, eu estou sendo até boazinha, porque dependendo da escola, tem até mais. Infelizmente. Não é o correto, mas tem. Temos que ser sinceros. A gente acaba vendo professores que eles até sabem que eles não estão conseguindo gerir a sala, que eles precisam melhorar, mas eles não sabem como melhorar. Ele não vê um caminho. E a realidade é que quando eu estou de fora do problema, é muito mais fácil. Quando eu não estou lá diariamente, escutando o aluno, falando, não sei o quê, eu tenho um olhar, uma visão externa, é muito mais fácil de eu ajudar e ver uma solução. Vou dar um caso real aqui. Eu trabalhava na escola e eu ia 2 vezes na semana nessa escola. 2 vezes na semana eu ia, então eu tinha um olhar mais externo nessa escola. O que acontecia muitas vezes, e aconteceu algumas vezes, é que eu tinha uma turma de infantil que eles passavam o dia todo na TV. Passavam o dia todo e eu passei uma vez pela sala, tava eles na TV. Passei uma segunda vez na sala, tava na TV. Eu falei, mas esses alunos são todos na TV, que estranho. E as crianças, assim. E aí eu chamei as professoras para conversar. E aí, elas falaram assim, Carol, mas eles não se controlam, eles ficam correndo. Eu falei, porque eles estão pequenos, gente, eles vão correndo, não é? Eles não estão aqui para ficar na TV. Vamos melhorar. Carol, mas a gente não consegue controlar todos. Eu falei, então, vamos criar estratégia, gente. Eu ajudo, a gente pensa em estratégia, a gente monta, mas na TV não dá para ficar. Não é isso que a gente está propondo aqui na escola, não existe essa possibilidade. Ou seja, elas utilizavam a TV como um recurso de domínio, só que ele não era um recurso pedagógico, que auxiliava no pedagógico dos alunos. Aí, passei, cheguei e comentei com o meu gestor. Eu falei, nossa, mas eu até falei com as meninas, falei que se eu passar de novo lá e ver essa TV ligada, eu vou pedir para você tirar a TV de lá, que aí eu quero ver o que elas vão fazer. E ele falou, nossa, Carol, eu fico aqui o dia inteiro. Eu nunca reparei que essas crianças ficam o dia inteiro na TV. Aí eu falei com ele o seguinte, eu falei, sim, sabe por quê? Porque você está dentro. Então, é muito mais difícil você olhar de uma forma tão criteriosa. Como eu venho poucas vezes na semana e não estou inserida nessa unidade todos os dias, eu consigo ter esse olhar externo e eu consigo ver questões e pequenos detalhes que talvez quem esteja aqui no dia a dia não veja. Não por maldade, mas é porque a gente se habitua aos barulhos, às imagens, às situações do dia a dia. E quando vem alguém de fora, que tem outra percepção, fica mais fácil de enxergar. E é isso que você tem que fazer com o seu professor. Não é porque você está vigiando o trabalho dele. É porque você, enquanto coordenadora, tem um olhar externo. Você não está lá o dia inteiro, todos os dias com aquela turma, escutando aqueles alunos todos os dias, tão internamente quanto o seu professor. Então, é muito mais fácil você sentir segurança e passar estratégias mais assertivas para esse professor. Só que para isso você precisa ser parceiro dele, para que ele discute. Não adianta você ver o problema e não saber também como chegar no seu professor. Não adianta você ver o problema, mas não souber como passar essas estratégias para o seu professor. Não ter a segurança para passar essas estratégias. Mas entenda, você está de fora do problema. É muito mais fácil. Parece óbvio na minha cabeça, que parecia muito óbvio na minha cabeça, que a TV estava atrapalhando. Mas para o meu gestor que estava lá todo dia, ele nem tinha reparado sobre isso. Entendem a diferença? Que eu, enquanto coordenação, eu sou externa ao problema. É muito mais fácil eu enxergar o problema que o meu professor não vê. E ele não vai ver muitas vezes. Porque nem sempre eu consigo enxergar minha própria falha. Nem sempre. Muitas vezes não. Por isso que tem que ter outra pessoa para me falar. Com assertividade, com cuidado. E aí, eu quero de verdade entender que eu quero até pensar em outro caso para falar para vocês. Quando a gente pensa nessa questão de cuidado, de atenção,
é importante mesmo que a gente pense sobre essa estratégia, sabe? Esse cuidado de ter esse olhar e mostrar estratégias e possibilidades reais. Só que, às vezes, parece assim, Carol, mas eu não sei como falar. Pode ser que eu já tenha falado coisas que ele já fez. E eu vou te dar um exemplo real que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu fui fazer uma intervenção com uma professora e eu nunca esqueço disso. E eu fui na sala dela para observar um outro aluno. E aí ela foi conversando comigo e tinha uma aluna que estava dando trabalho. Ela é uma aluna que não dava trabalho normalmente, mas ela estava dando trabalho. Eu falei, que estranho. Aí eu falei para minha professora, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, eu troquei os locais, ela de lugar, e tá dando problema, Carol. Eu falei, mas você já tentou conversar com ela? Eu falei, isso ela já, Carol. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas você já tentou isso? Ela também já, Carol. Eu falei, ok. E tal coisa. Eu dei umas 3 estratégias para ela, que na minha cabeça fazia todo sentido. Ela falou, cara, eu já tentei isso. Eu não sei mais o que fazer. Eu falei, vou voltar. Eu falei, pera. Eu falei, não estou conseguindo te ajudar neste momento. As estratégias que eu tinha, você já utilizou. Beleza, maravilhosa. Eu falei para ela. Então, eu vou, daqui a pouquinho, segura esta criança aqui um pouquinho. Eu vou lá embaixo resolver um problema com a cabeça mais fresca. Eu volto aqui mais tarde e a gente pensa em outra solução. Porque as que eu tinha agora já acabou. Tem algum problema nisso, gente? Não, não tem nenhum problema nisso. Posso pedir ao professor para que depois eu pense com calma? Claro que pode. Se todas as estratégias que você, enquanto coordenadora, sugerir já tiverem sido feitas, excelente, maravilhoso. Quer dizer que seu professor já cumpriu a parte dele. Mas precisa de mais. E não quer dizer que você tem que ter a resposta toda hora, aquele momento. Não precisa. Então, é necessário que você, enquanto coordenadora, também entenda que, para eu ter segurança, para intervir com o meu professor, para ter estratégia, eu não preciso ter todas as estratégias corretas, maravilhosas, perfeitas. Eu preciso ter uma estratégia. Se essa estratégia já tiver sido feita, vamos voltar para trás, tirar um pouquinho a mente de para fora, depois a gente volta. Não tem problema. O ponto é, estou tentando, enquanto coordenadora, ajudar meu professor.